mensagem hoje é os vencedores e o reino. Aleluia. Vamos ler alguns versículos que nos falam a respeito dessas verdades. Quero que você abra sua Bíblia lá em Apocalipse 2:7. Aleluia. Vamos ler o versículo 7 então, começar por ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, repita comigo, ao vencedor. Amém. Então a Bíblia está fazendo aqui menção a alguém. E a Bíblia está chamando esses irmãos de vencedores. Se existe um vencedor, então também existe o que, irmãos? Existe também um derrotado. Me lembro que, falando com alguém que tinha ficado em segundo lugar uma vez, aí o pessoal estava consolando ele, né? Aí, não se preocupa, fulano, você ficou em segundo lugar, já não é tão ruim. Aí ele falou o seguinte: não, o segundo lugar para mim é o primeiro perdedor. Então, a Bíblia faz menção aqui de uma classe de irmãos, e ela chama eles de vencedores. Aí continua dizendo assim: dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos agora ao versículo 11. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, aqui novamente a Bíblia faz menção a essa classe de irmãos, os vencedores. Agora, Apocalipse 2:17, versículo 17. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Você vai receber um nome novo, aleluia, glória a Deus. Apocalipse agora 2:26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aqui a Bíblia já está falando do reino, do milênio. Então os vencedores, eles reinarão sobre nações. Tá? Então, continuaremos. Apocalipse agora 3:5. Continuamos, né? Não continuaremos. Diz assim: ao vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Naquele dia, no grande tribunal de Cristo, os vencedores, eles receberão um elogio do Senhor diante de todos. Eles serão honrados pelo Senhor. Já ao contrário, os derrotados serão exortados pelo Senhor. Agora Apocalipse 3:12. Diz assim: ao vencedor faloei coluna do santuário de meu Deus. Então a igreja é uma casa. A igreja é uma casa, é um edifício. Paulo, ele aborda esse aspecto da igreja como uma casa. Aí, o apóstolo João, aqui em Apocalipse, a revelação que foi dada para João diz o seguinte: que os vencedores, eles são a coluna dessa casa. Ou seja, coluna é para quê? Para que serve coluna numa casa, num edifício, num prédio? Para sustentar pressão. Então, você que é um vencedor esses dias, você é cheio do Espírito, você tem andado em rumo à maturidade, saiba que Deus escolheu você nesses dias para você ser coluna. Então, enquanto todos estão apavorados, estão ansiosos, e talvez alguém querendo retroceder, os vencedores, eles suportam a pressão, trazem a presença de Deus, tem uma palavra de fé, uma palavra de vida, e eles fazem com que o reino, com que a igreja continue andando prevalecente. Amém? Glória a Deus. Você é um vencedor lá na sua célula, você é um vencedor na vida dessa igreja local, amém? Glória a Deus. Se você não é,
busque ser, né? Caminhe em direção a isso, porque ser um vencedor é algo que sempre está em aberto na nossa vida. Você pode ser hoje, essa semana, e não ser semana que vem. Você pode não ser hoje, mas a partir de um momento você decidir, né, e tomar essa postura. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que a Bíblia está falando aqui a respeito dos vencedores. Isso é pouco falado no meio da igreja. Você já ouviu alguma mensagem, né, que não seja aqui da minha parte, talvez da vida do pastor Luiz, de outro pastor, falando a respeito dos vencedores? Eu não ouvi. Mas o que acontece? Está aqui na Bíblia. Continuamos? Ao vencedor, 3,12, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Agora Apocalipse 3:21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então o trono aqui está falando de quê? De autoridade, de reconhecimento. Os vencedores terão no milênio. E por último, Apocalipse 21:7. Ela menciona novamente os vencedores. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será por filho. Aleluia, glória a Deus. Cada vez eu estou mais convencido de que a sua vida é o resultado das suas crenças. A sua vida, a sua agenda no seu dia a dia, a sua postura como filho de Deus, a sua postura, né, de ser um vencedor na vida da igreja ou ser um derrotado, elas são uma consequência daquilo que você crê, da palavra que você dá crédito. Então, se você, digamos, nós temos falado tanto esses dias a respeito dos vencedores, a respeito do arrebatamento, a respeito da segunda volta de Jesus. Então, alguém que dá crédito a essa palavra, eu fico perguntando, como que ele não se tornará um vencedor? Se ele dá crédito, como que ele não vai andar, né, cheio do Espírito? Como que ele não vai estar lá na vida das células servindo a Cristo? Como que ele não vai estar envolvido aqui na vida da igreja, procurando servir o pastor, procurando, né, o avanço, o crescimento da obra de Deus, o avanço da igreja? Então, isso é o resultado da nossa crença. A sua vida é resultado daquilo que você crê. Então, digamos que alguém que tem uma atitude de derrotado, esses dias ele está amedrontado, cheio de medo, né? Ele não consegue, não tem uma palavra de fé, não tem uma palavra de vida. O que acontece? Por que acontece isso? Isso é o resultado daquilo que aquele irmão crê, na verdade. Você sabe que às vezes nós expressamos algo, mas nós cremos em coisas diferentes. Às vezes você diz, Maranata, Jesus. Estou esperando Jesus, pastor, que Jesus venha para me arrebatar. Mas aí você vai ver a semana daquele irmão, o dia a dia dele, ele não anda como alguém que está esperando Jesus. Ou seja, ele professa algo, mas no coração dele, ele está que nem aquele servo mau que Jesus falou da parábola, que começou a se permitir a pecados, ele se permitiu a beber com ébrios, né, que a Bíblia diz. Ele começou a abrir exceções na sua vida. Por quê? Porque lá no seu coração, ele acalentava que Jesus não viria mais, que o Senhor não viria mais, que iria demorar muito tempo. Então, lá em Efésios 2:8 ao 10, quero ler com você. Efésios 2:8 ao 10 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, você nasceu de novo para quê?
para boas obras. Você nasceu de novo para edificar igreja, para que você andasse nas boas obras de Deus. Então, Paulo, ele é muito enfático, muito claro aqui nessa passagem. Você não foi salvo por obras, você foi salvo para as obras. São coisas diferentes. Quero que você repita comigo, diga assim: eu não fui salvo por obras, eu fui salvo para as boas obras. Amém? Então Paulo está dizendo, Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então Deus preparou um caminho para você, um caminho de vida, um caminho de boas obras, um caminho de alguém que está envolvido naquilo que Deus está fazendo na terra, naquilo que Deus está fazendo através da vida dessa igreja local. Você está envolvido naquilo que Deus está fazendo na vida dessa igreja local? Você está envolvido? Então, ontem os irmãos estiveram aqui, né, para limpar o prédio, para arrumar, deixar tudo organizado. Os irmãos aqui vêm antes aqui para arrumar tudo, para que você possa assistir o culto de casa, né? Então, tem irmãos que estão lá, envolvidos lá na vida da célula. Eu quero dizer uma coisa para você: não se permita não estar envolvido naquilo que Deus está fazendo nesses dias. E Deus o está fazendo através da vida dessa igreja local. Deus está fazendo algo, Deus está edificando algo. Você nasceu de novo para edificar isso. Você entende? Então, procure seu líder, me procure, diga: pastor, olha, eu quero estar envolvido naquilo que Deus está fazendo, quero fazer parte, não fique de fora, porque os vencedores são aqueles que estão envolvidos. Amém? Oh, aleluia. Às vezes você está envolvido fazendo, mas às vezes você está envolvido, né, contribuindo. Enfim, vamos ler também Lucas 21, 34. Se existem os vencedores, existe também os derrotados. Aquele que vive uma vida desleixada para com Deus e para com a obra de Deus, esses são os derrotados. São crentes derrotados na experiência. Lucas 21, 34 ao 36. Diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique o quê? Sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Talvez você que é crente, seu coração não está sobrecarregado com orgia e com embriaguez, mas nós somos muito tentados a sobrecarregar o nosso coração com as preocupações deste mundo. É o que Jesus está falando. O derrotado é aquele que sobrecarrega o coração dele com as coisas deste mundo. Ou seja, ele está muito preocupado. Eu vou dar um exemplo para você. Deus chamou você para edificar lá na vida da sua célula. Você sente um encargo, você sabe que Deus chamou você para abençoar a vida daqueles irmãos, para estar junto lá com o seu líder. Mas aí, o que acontece? Por algum motivo, você diz: não, é que eu não tenho tempo, é que eu estou muito ocupado agora eu comecei a fazer faculdade, não, agora eu não posso. Às vezes, muitos irmãos, nesse tempo, porque o líder está fazendo a reunião de célula pelo Zoom, ele não participa. Mas eu pergunto: onde que você está, que você não está participando? Se você foi salvo para as boas obras, você foi chamado para ser um vencedor, mas o derrotado ele não participa. Aí ele diz: é porque eu não gosto. Ou talvez você deixe de estar aqui no culto, você que não está dentro do grupo de fator de risco, você deixa. Tem irmão que diz: pastor, porque é desconfortável a máscara. Mas e aí, irmão? Quer dizer que o fato de usar uma máscara já impede você, já faz com que você retroceda naquilo que Deus chamou você para fazer. Isso não é atitude de alguém que é vencedor, isso é atitude de alguém que é derrotado. Então o Senhor está dizendo que nós corremos esse risco de sobrecarregar o nosso coração com preocupações nesse mundo. E aí, quando você sobrecarrega o seu coração com as coisas do mundo,
você se torna um derrotado automaticamente. Por quê? Porque você não vai ter tempo para as coisas de Deus, elas não vão ser prioridades mais para você, o chamado de Deus vai ficar em segundo lugar na sua vida. Você se tornou um derrotado. Aí, todas aquelas palavras lá que eu li em Apocalipse, não são para você, elas são para os vencedores. Amém? Então, continuamos o texto? Da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço. Que dia é esse, irmãos? O arrebatamento da igreja. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, os derrotados não serão arrebatados, eles são salvos, né? Mas passarão pela grande tribulação, não estão mais debaixo da ira de Deus, não sofrerão a ira de Deus, mas vão ser perseguidos pelo anticristo na grande tribulação. Então, vamos ver aqui algumas relações que existem entre os vencedores e o reino de Deus. Quando eu falar aqui reino de Deus, eu estou falando do milênio. Depois do arrebatamento da igreja, da grande tribulação, os vencedores, juntamente com Cristo, irão reinar por 1000 anos. Amém? Mais adiante nós vamos ver em mais detalhes a respeito do reino, mas só para contextualizar você. Então, qual é a relação que existe entre os vencedores e o reino de Deus? Primeiro, em Cristo temos uma posição e uma experiência. Talvez você possa estar pensando aí, pastor, mas a Bíblia diz que todos os crentes são mais do que vencedores. Como é que o pastor explica isso? Mas vamos ler a passagem então, lá em Romanos 8, 31 ao 37. Romanos 8, 31 ao 37. Eu falei 1? Não, não é 1, é 8. Romanos 8, do 31 ao 37. Aleluia. Peço que os irmãos tragam a Bíblia, amém, para o culto. É importante, nós vamos estudar a Bíblia aqui. Pode ser no seu celular, pode ser de papel, mas traga. É bom você conferir, né, irmão? Vai que eu esteja inventando versículo aqui. E aí, você nem sabe. Brincadeira, vamos lá. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aleluia. Tudo que nós estamos lendo aqui é promessa de Deus para você. É promessa de Deus. Você já tem tudo isso aqui, posicionalmente. Pela fé você já tem tudo isso aqui. Jesus falou, está consumado. Quando o Senhor falou, está consumado na cruz, é sinal que tudo isso daqui já é pela fé seu. Aquele, pois, que não poupou o seu próprio filho, antes entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia, você é eleito de Deus, Cristo intercede por você. Aleluia, não há mais condenação para a sua vida, Cristo levou toda a condenação lá na cruz. Tudo isso aqui uma posição legal sua. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, coronavírus? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, mais que vencedor, é alguém que sobressaiu, ele não é só um vencedor, ele é mais que vencedor. É isso que você é. Mas aí eu pergunto para você,
Quando você olha para a vida dos irmãos na vida da igreja, você vê isso na experiência na vida de todos? Você vê assim, rapaz, ali o irmão mais que vencedor, olha só a postura do irmão diante dessa crise, diante, né, desse vírus, olha só a postura de fé, oh aleluia, olha só a postura daquele outro irmão lá, no casamento dele, olha só a postura dele diante da esposa dele, glória a Deus, esse irmão é mais que vencedor. Para todos os irmãos que você olha, você vê essa experiência aqui? Você não vê. Você não vê. Por quê? Porque tudo que está aqui em Romanos 8,31 é uma posição legal que você tem em Cristo. Mas muitos ainda não têm isso experimentalmente falando. Isso é interessante, porque muitos dizem, entrega a tua vida a Jesus, e você, né, vai ganhar uma coroa no céu, você vai ter a sua vida transformada. Mas eu quero dizer uma coisa para você, isso não é 100% verdade, essa afirmação é perigosa. Por quê? Primeiro, pelo fato de você entregar a sua vida para Jesus, você não vai ganhar coroa no céu, você vai ser salvo, porque a salvação é de graça. A salvação não tem a ver com o que eu fiz, tem a ver com o que Cristo fez na cruz por mim. Mas para mim ser recompensado, para mim receber galardão, eu preciso entregar o jumentinho para Jesus. Você entendeu? Eu preciso responder a voz do Espírito, eu preciso dar a resposta certa, eu preciso viver na prática. Outra coisa, as pessoas dizem, entrega a tua vida para Jesus, tua vida vai ser transformada. Não, também, sua vida, você vai ser salvo. Para a sua vida ser transformada, você precisa se expor à palavra de Deus, receber revelação, sabedoria para praticar ela, e contemplar ao Senhor todos os dias. Quanto mais você faz isso, mais você é transformado. Mais você é transformado. Digamos que alguém entregou a vida a Jesus, mas ele continua não dando crédito à palavra de Deus, ele dá crédito só para aquilo que convém para ele. Ah não, essa parte da Bíblia aqui eu acho legal, então, né? Na comunhão eu estou junto com os irmãos, mas quando é para o líder confrontar ele, não aceito, não vou mais. Você entendeu? Quer o bônus, mas não quer o ônus. Não quer gastar tempo contemplando o Senhor, não quer gastar tempo com a palavra de Deus, em comunhão com os irmãos. Então o que acontece? Essa pessoa não terá a sua vida transformada. Não terá. Por quê? Ela tem tudo que Paulo está dizendo aqui, legalmente? Tem. Mas experimentalmente ela tem? Não. São coisas diferentes. Então, é interessante, eu já usei essa ilustração por várias vezes, ela é uma história verídica, tá? É o Osborne que conta essa história em um dos seus livros, e ele fala a respeito de uma senhora. Ela trabalhava numa casa de pessoas ricas, e a sua patroa veio a morrer, a falecer. E então a patroa deu uma carta para ela, segundo ela, e ela pegou aquela carta, colocou numa moldura e fez um quadro e colocou na sua casa. Essa senhora era pobrérrima. Então, passou-se muitos anos da sua vida, 30, 40 anos se passaram. Um dia o pastor foi na casa dela e viu o quadro na parede, ela vivendo em situação precária. Aí o pastor perguntou para ela, irmã, o que seria esse quadro? Muitos anos atrás eu trabalhei para gente muito rica, e ela me deu essa carta, e eu coloquei essa carta aqui, nesse quadro, e coloquei na parede. Aí o pastor foi ler a carta, porque ela não sabia ler. Na realidade, a carta era um testamento, e aquela mulher tinha passado toda a fortuna dela para aquela senhora.
E ela tinha, apesar de ser milionária, ela tinha vivido toda a sua vida na miséria, na pobreza. Isso não dá uma angústia dentro de você quando você ouve essa história? Não mexe aí dentro de você assim, ih, rapaz, que isso? Como é que foi acontecer isso? Pois é isso que acontece com muitos filhos de Deus. Apesar deles terem uma mesa farta, apesar de Cristo ter conquistado a cura, o casamento abençoado, né, os filhos abençoados, família abençoada, a postura certa diante das crises, vencer as circunstâncias, vencer o diabo, tudo isso Cristo conquistou para eles, mas eles vivem ainda comendo das migalhas debaixo da mesa. Misericórdia, irmãos, não convém que seja assim conosco. Por isso que o nosso slogan começa dizendo que nós queremos edificar uma igreja de vencedores. Não basta você saber de uma verdade, você precisa viver ela. Não basta apenas você ter legalmente, você ser mais que vencedor legalmente, você precisa viver isso na experiência do seu casamento, na experiência do seu ministério, na experiência das obras, na experiência da sua palavra, porque o vencedor, ele é esse irmão, que ele anda em rumo à maturidade todos os dias, toda semana, em relação a crescer em Deus, você nunca para. Alguns dizem, estou meio parado na fé, você nunca para na fé, irmão. Ou você está avançando, ou você está retrocedendo. Só que muitas vezes você não percebe que está retrocedendo. Então, no Senhor nós temos uma posição e também temos uma experiência. A prática nos fala disso. Amém, irmãos? Então, 2 Coríntios 5:10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo. Todos quem? Todos nós, eu e você que nascemos de novo. Haverá um dia que você estará diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Você entendeu? Haverá o dia que todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, e nós seremos recompensados pelo Senhor, ou disciplinados por Ele, segundo aquilo que fizemos por meio do corpo de Cristo. Você já vai ser recompensado aqui nessa terra, mas nem se compara com a recompensa que você receberá do Senhor. Do Senhor. Às vezes, a mentira do diabo para você que se envolve com o reino de Deus, com a igreja, né? Às vezes a mentira do diabo é a seguinte: ah, tu viu que é só você, tem um outro irmão que não se envolve tanto, né? Ah, tem aqui na minha casa, tem um fulano que não está respondendo, né, adequadamente e tudo mais. Não ouça essa mentira do diabo. Você está fazendo o melhor, você está experimentando da melhor parte. Você vai ser recompensado aqui, mas também lá na glória. Aleluia. Os irmãos percebem que ser um vencedor é uma questão de maturidade. Ser um vencedor é uma questão de maturidade. A parte de Deus é dar, a sua parte é se apropriar. O Senhor já deu tudo o que é necessário. Eu e você agora precisamos nos apropriar de todas essas verdades. Amém? Continuamos então. Vamos falar mais aqui a respeito dos vencedores. Quem são os vencedores? Os vencedores são aqueles que já entraram na experiência daquilo que é legalmente seu. Eles já entraram na experiência. Então, a primeira coisa que eu quero ver com você: vencedor é aquele que não recebeu a graça de Deus em vão. Está lá em 1 Coríntios 15:10. Diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. Então tudo que nós fazemos é pela graça, é o Senhor fazendo através de nós. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Então olha só, Deus vem e faz algo através de você, e depois Ele recompensa você.
Você acha que alguém dá conta de ser pastor, naturalmente falando? Ninguém dá conta, irmãos. Ninguém dá conta. Isso é só pelo Espírito de Deus. É só pela graça de Deus. Você acha que você dá conta de agradar a Deus por você mesmo, pela sua força? Você não dá, irmão. É só pela graça, é só pelo Espírito de Deus. Sabe aquela ousadia diante daquela circunstância? É a graça de Deus. Sabe aquela fé que você não consegue explicar? É a graça de Deus. Sabe aquelas palavras que depois você ficou pensando, rapaz, nem eu sei de onde é que saiu aquelas palavras que eu falei naquele momento lá. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Você está aqui. Você não pegou coronavírus, nem vai pegar. É a graça de Deus. Porque se não fosse a graça, o que você merecia? Você merecia pegar. Sabia disso? Se não fosse a graça de Deus, eu merecia pegar esse coronavírus, porque era toda maldição, tá? E essa das pragas, né? É uma das maldições que está lá em Deuteronômio 28. Se não conseguires observar atentamente os mandamentos, pega coronavírus. É o que está lá em Deuteronômio 28. Leia para você ver depois. Entende? Então o que você merecia se não fosse a graça? Pegar. Então qual é a sua surpresa? E a minha surpresa, qual tem que ser? Rapaz, eu não peguei, nem vou pegar. Oh, glória a Deus. Oh, Senhor, é a tua graça. Você não tem que ficar surpreso, do contrário. É graça. É a graça de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Então continuamos. Que me foi concedida, não se tornou vã. É o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que na vida de alguns crentes, a graça se tornou vã. Ou seja, em vez dele pegar a graça de Deus para ele, para ser uma provisão para ele não pecar, ele pega para pecar. Porque ele diz, Deus me ama mesmo, incondicionalmente, então, né, de vez em quando vamos permitir aqui alguns pecados, acessar uma pornografia, né, falar uns palavrão, né, fazer um cambalacho aí nos meus negócios, porque o Senhor me perdoa. Ou seja, Paulo está dizendo que esse crente, ele é derrotado, ele está tornando a graça de Deus vã na vida dele. Então tem irmão que ele ouve a respeito da palavra da graça, antes ele ofertava e dizimava. Mas por que ele ofertava e dizimava? Porque o pastor dizia para ele, irmão, se você não dizimar, se você não ofertar, você vai gastar na farmácia. O devorador, o migrador, o cortador vai pegar você, você vai ver só isso e aquilo, você vai para o inferno. Aí o que ele fazia? Rapaz, não tem que dizimar, meu Deus do céu, senão não adianta, o que eu vou fazer? Aí ele ouve a graça, a palavra da graça. Aí o que ele faz? Ele diz, agora, tá? Ele não se sente parte da igreja, porque ele acha que a igreja é do pastor. Ele diz, o pastor que se vire. Entendeu? O pastor que dê um jeito. Eu não estou nem aí. Eu estou na graça. Sabe o que Paulo está dizendo? Que esse irmão, ele tornou a graça de Deus vã. O vencedor, ele não torna a graça de Deus vã. Paulo está dizendo, tudo o que eu fiz. Você sabe que Paulo, ele pregou para o mundo todo da época dele. Esse homem aqui, incrível, ele mesmo fala, né? Trabalhei mais do que todos os outros. Todos os outros quais? Todos os outros apóstolos. Paulo está dizendo, parece até meio petulante, ele está dizendo, eu fiz mais do que todos os outros juntos. Mas fiz por causa da graça. Fiz porque a graça não se tornou vã na minha vida. Eu vou dar outro exemplo para você. Digamos, né, por exemplo, que você queira trabalhar, né, no Ministério das Crianças, mas você simplesmente não gosta do trabalho do Ministério com as crianças. Aí eu peço uma coisa para você, por favor, não se envolva. Não se envolva. Mas digamos que é o contrário, você recebeu graça, e você sente um desejo muito grande, de ajudar, de abençoar, de fazer parte de tudo aquilo que Deus tem feito, através da vida da minha esposa, através da vida das irmãs, através da vida da igreja local. Mas aí o que acontece? Aí você diz, eu sinto de Deus, eu queria tanto, mas é que eu tenho medo,
de não dar conta. Eu também estou muito envolvido agora, o meu serviço está exigindo muito de mim, isso, aquilo. O que você está fazendo? Nesse caso, você está tornando a graça de Deus vã na sua vida. Por quê? Deus chamou você, Deus deu graça para você, e você não está fazendo. Porque você de alguma forma sobrecarregou o seu coração com as coisas desse mundo. Você é um derrotado. Amém? Então, vencedor também é aquele que procura agradar a Deus. Então, todos nós somos amados pelo Senhor. Mas há filhos que eles tiram, né, vamos dizer assim, um sorriso dos lábios de Deus. Eles agradam ao Senhor de uma forma diferente. Vamos ler lá em 2 Coríntios 5, do 9 ao 10. 2 Coríntios 5, 9 ao 10. Olha o que o apóstolo diz aqui. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Ou seja, Deus ama a todos, mas existem filhos que são o quê? Agradáveis ao Pai. Eu vou dar um exemplo para você. Digamos que um pai, um empresário, ele tenha muitos filhos, ele tenha 3 filhos. Ele ama todos os 3 filhos, todos são filhos, mas tem um filho que todos os dias de manhã ele levanta e vai para a empresa com o pai. Aquele filho, ele se preocupa com o pai, ele está junto, enquanto os outros estão aproveitando o dinheiro, jogando videogame, fazendo tantas coisas, tá? Mas tem um filho que ele agrada ao pai de uma forma diferente. O dia que o pai for falecer, ele vai deixar a empresa para quem administrar? Você acha que ele vai deixar a empresa para aqueles que estavam só se divertindo e fazendo tantas outras coisas? Ou você acha que ele vai deixar a empresa nas mãos daquele que estava lá junto com ele, que aprendeu, né, que se interessou? A mesma coisa em relação a nós. Quem é que vai reinar com Cristo no milênio? Você acha que vai ser aquele irmão que, desculpa irmão, você não se disponibiliza nem para consolidar ninguém na sua célula? Você acha que você vai reinar com Cristo? Você entendeu? Aí tem irmão que Deus já chamou ele para liderar, mas ele não lidera por medo. Ele sabe que é a vontade de Deus. Ele já recebeu graça para aquilo. Ele se sente até, ele fica se imaginando às vezes, rapaz, vai ser uma bênção e tudo, mas na hora ele fica com medo, ele retrocede, ele pensa, mas aí vai tomar muito tempo, né? Mas aí vai envolver aqui a minha casa, a minha família, e ele retrocede. Você tornou a graça de Deus vã na sua vida, e você também não está sendo um filho agradável ao Pai. Imagina só, um irmãozinho chega lá na glória, ele viveu uma vida como derrotado aqui, aí ele chega lá, e lá ele está do lado de Paulo. Aí Paulo pergunta para ele, e aí meu irmão, o que você fez? Como que foi, né, sua vida lá na terra? Aí ele não tem nada para dizer. Entende? É como se aquele irmão ele tivesse diminuindo aquilo que Paulo foi. Você entendeu? Isso não vai acontecer. Você entendeu? Então, dependendo das suas obras por meio do corpo, dependendo da sua atitude em relação à graça, vai ser a sua recompensa no milênio. É se você vai reinar ou não com Cristo no milênio. Lembra a passagem que nós lemos? E ao vencedor, né, darei nações. Então, vai haver irmãos, tá, que eles vão governar com Cristo e eles estarão reinando sobre nações. Já pensou nisso? Oh, aleluia, glória a Deus. Então o vencedor, ele procura agradar a Deus, isso é importante. O vencedor também é aquele que procura receber a recompensa. Então muitos irmãos dizem, não, eu não fico pensando em recompensa, isso é uma bobagem, não, eu sou muito humilde. Não, irmão, você está errado.
todos os homens de Deus pensavam na recompensa. Todos. Moisés pensava, Davi pensava, foi isso que ainda gerou, né, lá, raiva nos irmãos dele. Que é tu, Davi? Porque Davi perguntou, o que o rei está oferecendo aí para quem matar o gigante? Isenção de imposto por resto da vida, casar com a filha dele? Opa, me interessa. Quem é esse gigante para afrontar o exército do Deus vivo? Entende? Então Davi ele pensava assim na recompensa. Olha só, lá em Hebreus 11, 24, 26, diz assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você entende o que é recusar ser chamado filho da filha de Faraó? O maior império da época. Maior império, Faraó era considerado Deus. Moisés recusou tudo aquilo. Por que ele recusou? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o quê? O que Moisés contemplava? Ele contemplava o seu galardão. O que é galardão, irmãos? Galardão é recompensa. É só outra palavra para recompensa. E também, o vencedor recebe a herança e recebe a recompensa. Mas ainda antes aqui, falando de recompensa, eu já mencionei essa passagem aqui, está lá em Marcos 10, 28, onde Pedro pergunta para Jesus, o que eles iriam receber? Marcos 10, 28, diz assim: então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centúplo de casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então o que Jesus está dizendo? Você vai receber 100 vezes mais. Ora, eu não quero 100 esposas a mais, mas o que acontece? O Senhor está dizendo que o desfrute no casamento será 100 vezes mais. Você entendeu? Então, não sei, alguns irmãos por aí, mas talvez você não queira 100 filhos. Tá? Então tem irmão com 4 aí já está em crise. Talvez você não queira 100 filhos, mas não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo o seguinte, que você terá um desfrute. Essa é a promessa para quem? Para o derrotado? Não, essa é a promessa para os vencedores. Então, para concluir, eu não vou conseguir acabar hoje toda a palavra, vou concluo domingo que vem. Eu queria falar aqui sobre a diferença entre salvação e reino. São duas coisas diferentes. Muita gente faz muita confusão na Bíblia quando não entende isso, mas fica para o domingo que vem. A última questão sobre o vencedor. Vencedor recebe a herança e recebe também a recompensa. Qual é a herança? A herança é a salvação. O que você precisa para receber uma herança? O que você precisa? Você precisa ser filho. Só isso. Digamos lá que o Marcos descobriu que deixaram uma herança para ele. Aí ele chega lá, não sei se é o escrivão, quem é que, né, se é o advogado. Aí o advogado começa a perguntar para o Marcos: Marcos, como que tu vai gastar essa herança? O que tu tem feito nos últimos dias? Quero saber se tu é merecedor dessa herança aqui. Vamos ver, conforme tu te comportou, tu vai receber ou não? Isso é uma tolice. Qualquer um diria que um juiz, né, um advogado desse é louco. Por quê? Porque não importa.
Se ele é filho e está comprovado que é filho, a herança é dele. Assim é você e Deus. Se você é filho, irmão, a herança é sua. Já não importa mais o seu comportamento, já não importa mais o seu passado. A herança é sua, você foi salvo. Aleluia, essa é a herança. Mas qual é a recompensa? A recompensa é o galardão. Agora, o galardão, a recompensa não é para todos. Aí isso precisa de obras. Essas obras são pela graça? São pela graça. É a graça de Deus através de você. São pela graça e você vai ser recompensado por elas. Quem não tiver obras, então não será recompensado, será disciplinado. Por que disciplinado, pastor? Porque é o seguinte: obras aqui significa maturidade, significa você cooperar com a transformação da sua alma, significa você responder a Deus na medida da revelação que você tem. Você entende? Então, se você dá essa resposta, se você responde a Deus, então isso conta como obra. Oração pode ser obra. Ah, mas pastor, o camarada estava orando só para os outros ver que ele estava orando. Aí não é. Mas se a oração foi fruto do Espírito, fome, sede, então é obra. Você entende? Então você cooperar, você está andando em relação à maturidade, isso é muito importante. Eu vou fazer um testezinho para você saber aí, se você perceber, pastor, será que eu sou um vencedor? Irmão, se você é, você saberia. Só o fato de você ter dúvidas já não é um bom sinal, tá? Agora, o que acontece? Todo vencedor, ele olha para trás e ele percebe uma coisa: eu amadureci, eu cresci em Deus. Ou seja, antes, eu não dava importância devida que eu deveria dar para a palavra de Deus. Agora eu estou dando mais. Agora eu estou meditando. Antes eu não orava nunca. Agora eu estou orando 3 vezes na semana lá com o pastor. Eu não perdoava as pessoas. Agora eu estou perdoando. Você entendeu? Eu não estava envolvido lá na vida da célula. Eu era só eu participava de longe, seguia de longe, que nem Pedro, né? Quando ele caiu lá, né? Que ele negou Jesus. A Bíblia diz que ele começou a seguir de longe antes de cair. Tá? Então eu seguia de longe, mas agora eu estou mais envolvido. Eu estou lá, eu sou de um talento, pastor, mas eu estou lá, aquilo que eu posso eu faço. Então eu estou lá, eu compartilho, lá na hora do compartilhar, eu ajudo lá depois, nem que seja limpar lá a casa do anfitrião, eu faço parte, eu faço um quebra-gelo lá, a palavra não consegui ainda, mas o quebra-gelo eu estou fazendo. Ou seja, você está respondendo a Deus. Você olha para trás e você percebe, eu amadureci, eu cresci, eu estou sendo transformado. Eu estava há 10 anos aqui na vida da igreja, nunca tinha feito os cursos, agora estou fazendo. Você entende? Isso são sinais que você tem andado como um vencedor. Se o contrário é verdadeiro, é porque você é um derrotado. Você é salvo, você tem herança, mas não terá recompensa. Mas tudo depende de você. Tudo depende da sua postura a partir de agora. Nós estamos aqui para edificar uma igreja de vencedores. De vencedores. Amém, irmãos? Então, vamos ficar.